Homens e se esqueceram como de fato serem homens, como serem pais, como serem maridos, porque eles não foram nem ensinados e nem tiveram um testemunho disso dentro de casa. Por que que o seu casamento é tão complicado? Tem interesse nesse conteúdo e outros conteúdos também? Sou o Dr. Jorge Rodrigues, sou médico psiquiatra e especialista em relacionamentos. Já segue o nosso canal, clica no sininho para você ser avisado e deixa o seu like que a gente está precisando dele. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Por que que o seu casamento é tão complicado? Por que que casar hoje em dia é tão complicado? Parece que é um negócio que as pessoas fazem a vida toda, mas quando chega a minha vez o negócio não tá fácil. E eu vou te explicar por que que de fato nos dias de hoje realmente está muito mais difícil. Acontece o seguinte, durante toda a história da humanidade, todas as culturas, todas as sociedades, elas construíram uma coisa, uma palavrinha que nós perdemos ao longo do tempo chamada tradição. A tradição são aqueles hábitos e costumes que são passados de pai para filho, e aí em diante nas gerações subsequentes, que vão dando um certo tom de normalidade à sociedade. Ou seja, sabe aquela ideia da grama verde do céu azul? Coisas que não são necessárias explicar porque são muitíssimo óbvias na sociedade. Ou seja, todo mundo já tem aquela ideia já construída daquilo. A verdade é que o casamento, ele sempre foi uma ideia muito bem constituída e estável ao longo de toda a humanidade. Ao longo de toda a humanidade, todas as culturas e todas as sociedades. O casamento sempre foi uma ideia de unidade central construidora da sociedade. Então, não havia dúvidas sobre a necessidade do casamento ser uma instituição indestrutível, por exemplo, A ideia de divórcio, a ideia de separação, nunca foi uma coisa palpável até que a gente chega na década de 40, 50, 60, e nós começamos a viver algumas coisas com a palavrinha chamada revolução. Revolução é tudo aquilo que quebra uma tradição. Esse é o papel de toda e qualquer revolução. Então quando você escuta uma revolução social, uma revolução cultural, uma revolução sexual, ou seja, ela está quebrando uma tradição sobre algo. Entende o que eu estou falando ou não? E nós vivemos exatamente isso. Nós vivemos uma revolução social e uma revolução cultural sexual que basicamente destruiu a tradição a despeito do matrimônio. Quando não há mais uma tradição, o que vai acontecer? Não há mais passada a normalidade de pais para filhos. Se não é mais passado, o que vai acontecer agora? Significa que o óbvio precisa voltar a ser dito, porque ele não é mais óbvio. Homens e se esqueceram como de fato serem homens, como serem pais, como serem maridos, porque eles não foram nem ensinados e nem tiveram um testemunho disso dentro de casa. Mulheres a mesma coisa. Elas não sabem mais como ser uma mulher, como ser uma mãe, como ser uma esposa. Ela não tem mais o testemunho dentro de casa, ajustado, concreto, ordenado. Ela não tem mais esse testemunho dentro de casa, com a mãe, com a avó, com as tias, com as primas. Ela não tem mais esse testemunho e ela não é mais ensinada sobre isso. Não há mais essa tradição passada. Ou seja, a normalidade perde-se a própria norma. E aí o que é que dita o comportamento? Aquilo que é comum. Entendeu o que eu tô falando ou não? Aquilo que é comum é aquilo que a maioria tá fazendo. E aqui temos um problema terrível. Porque a maioria está fazendo sem saber o que está fazendo. Olha que negócio interessante. Como nós não temos mais a tradição, haveria necessidade de formação. A formação, ela substitui aqueles espaços onde não há uma tradicionalidade, onde não há aquele conhecimento passado testemunhal, certo? Vamos lá. Hoje em dia, se eu quero, fazer qualquer profissão, quero ser médico, advogado, engenheiro, eu vou ter que fazer uma faculdade para isso. Mesmo que seja um curso técnico, eu vou ter que fazer um curso técnico a despeito daquela, para ser um técnico em hidráulica, eu vou ter que fazer um curso para aquilo. Se eu quero montar uma estante, instalar uma televisão, eu vou ter que ler o manual para me aprender. É engraçado como é que basicamente quase tudo na nossa vida, a gente busca primeiro conhecer, formar-se para depois aplicar aquilo. Com exceção de 3 coisas extremamente fundamentais. A fé que a gente pratica, um casamento e ter filhos. As 3 coisas mais fundamentais da nossa vida a gente não vai atrás para estudar. A gente não se forma a respeito. E é exatamente por isso que a gente se perde. Há uma passagem bíblica, Oséias 4:6 diz: meu povo se perde por falta de conhecimento. E de fato é exatamente isso. Um povo sem tradição e sem formação. Por isso o casamento fica complicado. Cara, na boa, casamento não é complicado. Só que você não testemunhou um bom casamento, nem nos seus pais, nem nos seus avós, nem naquelas pessoas que estão próximas de vocês, e vocês também não buscaram formação para isso. É óbvio que vocês vão falhar miseravelmente, porque vocês não entendem os conceitos básicos de amor, não entendem o papel de um homem, de uma mulher, de um marido, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, não entendem esses papéis ordenadamente enquanto deveres a serem cumpridos, vocês não entendem. Vocês não entendem o básico da simbólica marido e mulher.
Vocês não entendem o básico do diálogo matrimonial, não entendem a importância e a primazia do sexo no casamento, nada disso vocês entendem. Por quê? Porque não buscaram esse conhecimento e não tiveram isso do ponto de vista da tradição, da normalidade da vida. É claro que vocês vão falhar e vão falhar miseravelmente. Qual que é a solução? Buscar conhecimento. Buscar conhecimento. Ou seja, olhar para pessoas que estão testemunhando isso. Isso aqui também é importante. Isso aqui também é importante. Ou seja, é necessário nós termos a dimensão de que o testemunho ele precede o verbo. O testemunho ele precede a fala. Então eu falo daquilo que eu vivo primeiramente. Então antes de vocês saírem seguindo conselhos por aí de youtubers, eu me incluo nessa, de instagramers, entre outros, dê uma olhada no testemunho dessa pessoa. Quem é essa pessoa do outro lado da tela falando contigo? Essa pessoa tem um bom casamento de verdade? Isso é testemunhal? É pai, é mãe, tem filhos, tem um filho, tem 2 filhos, tem 10 filhos. Que tipo de vida essa pessoa vive? É uma vida ordenada, orientada? Ela ajuda outras pessoas? É assim que a gente faz. A gente mimetiza, a gente olha alguém que está fazendo, construindo, mudando a realidade ao seu redor, sendo uma boa pessoa, um bom homem, uma boa mulher. Olha para essas pessoas, testemunha nelas a ação da verdade, que é Cristo, testemunha a ação da verdade nessas pessoas e busca conhecimento nelas. Ou seja, a gente tenta retomar este passo da tradição, que foi absolutamente perdido. E vocês que são marido e mulher, pai e mãe, é obrigação de vocês retomar essa tradição. Né? Abandonarmos esse pensamento revolucionário, abandonarmos esse pensamento de quebra, de ruptura, isso não leva a lugar nenhum e vocês são testemunhas disso. Vocês que estão vivendo dificuldade no casamento, vocês são testemunhas cruentas de que a tal da revolução não serve para nada. Na verdade, ela destrói o ser humano na sua essência. Então assim, abram mão da revolução. Sabe? Abracem a tradição de volta, famílias tradicionais, a família tradicional, um homem comum, uma mulher comum, com seus filhos comuns, num trabalho comum, numa casa comum, numa vida comum, normal, cotidiana. É isso que vai estabilizar a vida de vocês. É assim que se faz. Entenderam ou não? Se tu tem mais interesse em conteúdos como esse, em aprender sobre relacionamentos e amadurecimento, segue o nosso canal. Clica no sininho para você ser avisado e deixa seu like, que a gente está precisando dele. Até a próxima, até mais. Se você gostou desse vídeo e quer ter acesso a mais conteúdos assim, eu estou deixando aqui do lado 2 recomendações de vídeo que tem a ver com esse tema que a gente está trabalhando. Clica lá e continua por aqui. Até mais.